boa tarde. Estamos de volta, Mundial, e você chegando nesta tarde de terça-feira para te fazer companhia na próxima meia hora aqui na Vibe Mundial. Você já sabe, né, Mundial e você agora, programa diário, todos os dias, de segunda a sexta, às 16h30, horário de sábado tá mantido, tá? Das 7 às 8 horas da manhã. Tenho o prazer de receber aqui hoje Joyce Andrade. Bem-vinda, Joyce. Obrigada, Samira. Que honra estar aqui com você hoje. Muito obrigada pelo convite. Prazer em te receber. A Joyce, ela é coach, terapeuta integrativa, facilitadora do método Luiz e Rei, fundadora do Instituto Flow, consteladora, facilitadora de barras e tantos outros métodos nas práticas integrativas. Não é isso? Isso mesmo. Vamos falar hoje de adolescente. Trouxe a Joyce hoje aqui do Instituto Flow para a gente falar do adolescente interior, né? Vamos bater um papo sobre essa fase da vida que é importante e provavelmente está me impactando em algum momento, em alguma característica minha, a você, ao ouvinte aí do outro lado. E se você tiver alguma pergunta, ó, vou acompanhar aqui pelo Facebook. Se você tiver alguma pergunta para a Joyce, eu passo para ela aqui no ar, tá? Estamos ao vivo no vibemundialfm.com.br/ao vivo. Você pode nos acompanhar além do 95,7 FM 660 AM e Facebook e YouTube em live, tá? Eu vou acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook, não dá para acompanhar em todos, né? Então eu vou puxar aqui no Facebook. Se você tiver alguma pergunta, vamos lá, claro, né? Claro, será muito bem-vinda. O tema hoje é acolhendo o adolescente interior. Escolhemos esse tema até pela importância dessa fase e o quanto reflete na vida da gente. Sim. Você trabalha com o método Luiz e Rei. Você fez uma adaptação de algum trabalho relacionado a ela? Sim, fiz, Samira. A Luiz e Rei trabalha muito fortemente a criança interior, né? Sim. Justamente porque na infância nós trazemos muita coisa de lá, né? Muito trauma. Então ela trabalha fortemente a criança interior. O trabalho do adolescente interior, ele é totalmente baseado nos ensinamentos da Louise, seguindo as mesmas diretrizes, né? A adolescência é uma fase, eu falo que por si ela já é conturbada, é uma fase de muita novidade, de muita mudança, né? Tudo acontece pela primeira vez na adolescência, né? Então, é o primeiro amor, é o primeiro beijo, muitas vezes o primeiro trabalho, mas também é a primeira frustração, a primeira rejeição. Então, é um período que deixa muitas marcas também. A gente demonstra muito do que a gente é, o que a gente tem de personalidade na adolescência, mais do que na fase da infância? Olha, não é que é mais. Eu falo que, assim, cada história de vida, ela é única. Então, depende muito o que a criança vivenciou e o que o adolescente vivenciou, né? A gente sabe que a maior parte das nossas crenças vem ali do 0 aos 7 anos de idade, né? Que é um período onde as crenças ficam mais enraizadas. Sim. Só que não para por aí. Até hoje a gente vai desenvolvendo crenças positivas ou negativas. Sim. E a crença, ela acontece por 2 pontos principais. Ou por repetição, ou por forte impacto emocional. Então, imagina na adolescência, eu tenho as duas coisas durante, né, todo o período, desde a pré-adolescência até a adolescência. Então, o que acontece na fase adulta? Muitas vezes eu vou vivenciando bloqueios, áreas da minha vida que não fluem, porque eu tenho coisas da minha adolescência, traumas da minha adolescência que eu carrego comigo. E eu não tenho conhecimento disso. Exatamente, eu não sei. Eu falo que o primeiro passo, né, para a gente olhar para o adolescente é justamente ter essa consciência. Dentro da Samira, tem uma Samirinha, né, de 1 aninho, de 2 aninhos, de 3 aninhos, né, de cada fase da infância, mas também tem a Samira pré-adolescente, também tem a Samira adolescente. E que eu me lembro de algumas cenas e de outras não. De outras eu não lembro. E olha só, muitas coisas que a gente lembra, a gente tem aquela vontade de apagar, de deixar de lado. Esses dias eu fiz uma pesquisa nas redes sociais do Instituto e olha só, 80% das pessoas que responderam disseram que sim, que gostariam de apagar partes da adolescência, né? Que são essas partes que deixam as marcas mais negativas. Então, você imagina, quando eu rejeito uma parte da minha vida, da minha história, eu estou rejeitando uma parte de quem eu sou. E claro que isso se reflete na minha fase adulta, né? Tá, vai ficar marcado.
vai ficar marcado e me traz bloqueios também, né? Então, imagina, assim, na adolescência eu sofri, sei lá, uma rejeição forte no amor, né? Então, no primeiro amor, tive uma expectativa muito grande, que é muito natural do adolescente, né? Muita intensidade, muita emoção em cada fase ali da adolescência, e aí tive uma frustração muito grande. Ou sofri uma traição, por exemplo. Muitas vezes eu levo isso adiante e entendo o quê? Que o amor é perigoso, que o amor me traz sofrimento, né? As crenças vêm daí. Exatamente, vem daí também. Então, claro, vem da infância também, mas vem desse período. O que que eu vivi nesse período da adolescência? Se eu vivi perdas muito profundas, ou se eu sofri, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre o bullying. O bullying é algo que acontece com muita frequência, não acontece sempre só ocorreu. uma vez, e que tem um alto impacto emocional. Então, muitas vezes, através do bullying da escola, o que que eu aprendo? Que eu não sou boa o suficiente. Aí, de repente, um namorado me rejeita. O que que eu entendo? Não sou boa o suficiente. Você percebe? Isso fica acontecendo, né? Em situações diversas, mas com frequência durante a minha adolescência. E muitas vezes a mulher adulta tá ali, né? Ela sente que nunca ela é boa o suficiente. Ou ela tem dificuldade nos relacionamentos porque ela tem medo da traição. Às vezes ela nem consegue se relacionar. Nem consegue se relacionar. Ou tem uma vergonha muito grande. Isso é muito comum, né? Exposição na escola, por exemplo, né? Na adolescência. Então, a pessoa é exposta, as pessoas dão risada e aí fica aquela marca. Muitas vezes a vergonha e a timidez excessiva, né? O medo de se expor vem também dessa fase. Você percebe? Entendi. Quantas coisas que a gente acaba vivenciando nessa etapa da adolescência que impactam lá. Muitas vezes a carreira, inclusive. Né? Eu tenho um medo que muitas vezes não é o medo daquela situação real, não é um friozinho na barriga de uma situação nova. É o medo que muitas vezes me bloqueia, não me permite seguir adiante. Está numa reunião e não consegue participar daquela reunião porque tem um bloqueio de apresentação, por exemplo. Exatamente. E esse bloqueio pode ter vindo dessa fase. Pode ter vindo dessa fase. É mais profundo do que a gente imagina, né? Tá, aí como que eu vou olhar para essa adolescente que tá aqui, tá adormecida, mas tá aqui deixando marcas, deixando fatores importantes que ocorreram naquela adolescência acontecerem, ainda influenciarem a vida da gente agora. Bom, a primeira coisa é estabelecer um relacionamento com ela. Né? Eu falo que assim, imagina, eu tenho 40 anos. Se eu começar hoje a olhar para esse tema, olhar para minha adolescente interior, olha só, uma vida inteira eu até deixei de lado, até rejeitei essa adolescente. Isso é muito comum, tá? Eu vejo muito isso em atendimento individual, principalmente. Uma rejeição mesmo. Tá, nem olho para essa fase. Não quero pular essa fase da minha vida. Então, a partir do momento que eu ganho essa consciência, opa, eu preciso olhar para essa adolescente, tem uma adolescente aqui dentro. Eu preciso iniciar ali uma aproximação com ela, né? Isso a gente pode fazer de diversas maneiras, mas a primeira coisa é eu ter consciência que ela está aqui dentro. E aí, algumas perguntinhas, né? Como foi a minha adolescência? Qual era o principal sentimento que ficava ali? Como eu me sentia diante das pessoas? Como eu me senti, né, nas minhas primeiras experiências de vida? O que eu vivenciei dentro da minha casa? Né? Se o adolescente vivenciou uma separação dos pais, por exemplo, né? Ou uma traição dentro de casa, ou perdeu alguém muito importante naquela fase. Então, são perguntas assim que vão te apontar, olha, tem um adolescente aí que precisa ser olhado. E outra coisa que é extremamente importante. O que você fez na tua adolescência que hoje você olha e aponta o dedo e julga? Sabe? Aquela, não queria ter feito isso. Não queria ter agido de tal maneira. Não queria ter cometido tal excesso. O adolescente também comete muito excesso, né? Aí eu tenho que perdoar esse adolescente? Exatamente. Então, o primeiro passo são essas reflexões, né? Porque cada um tem a tua história única ali. E a partir daí, né, dentro do que eu percebo, né, de insights do que eu vivenciei, aí eu preciso trabalhar. O perdão, sempre, que é o perdão para as pessoas que vivenciaram isso comigo. E aí não é só as pessoas mais próximas, às vezes um professor, às vezes um amigo que eu nem tenho mais contato hoje. Uma escolha de carreira errada. Entrei na faculdade, não terminei a faculdade, passei para outra, isso acontece nessa fase. Sim, porque olha que decisão mais importante que um adolescente tem que tomar. Ele nem está pronto ainda, né? Ele está na fase de transição, ele tem que escolher o que ele quer fazer da vida. Que responsabilidade, né? A gente tem responsabilidade em fases
difíceis da vida. Né? Uma fase de transição, mas a gente está vivendo e tem que tomar decisões ali. Mas a vida é feita de fases, claro, não é, e tudo Joyce? isso traz muito aprendizado pra gente. Acho que esse é o grande ponto. Então, eu olho para esse adolescente e eu vejo, né, por exemplo, tem ações que hoje a Joyce de 40 anos, claro, faria de forma diferente. O que eu preciso entender? Que o adolescente, né, eu adolescente, estava fazendo o meu melhor. Você, adolescente, estava fazendo o teu melhor. Usando todos os recursos. E fazer o melhor é isso, né? A gente está sempre fazendo o nosso melhor. Parece que a gente está olhando para aquela foto de adolescente e a gente está falando assim, olha como eu era. Olha este cabelo. Não é? Olha quantas críticas. É isso mesmo. É isso, mas a gente faz isso. É isso. Tem pessoas que não têm nem foto da adolescência, porque não quer se olhar mais. Olha como fica marcado. Só que o que acontece? O adolescente, ele estava usando todos os recursos internos que ele tinha para lidar com as situações. E por conta disso, claro, tomou decisões que hoje é fácil, né? Eu, adulta, julgar e falar, não deveria ter feito dessa maneira. Mas justamente porque eu passei por essas experiências que hoje eu posso olhar dessa forma. Então, porque já está mais madura. Claro. Hoje eu já estou diferente de ontem, né? Se você for pensar. Sim. A cada dia a gente está, né, evoluindo e amadurecendo, que bom. E a gente não faria de novo muita coisa. Mas foi feito. Isso. E aí eu acho que o primeiro ponto é assim, eu fiz o meu melhor, é acolher tudo isso. Por quê? Quanto mais eu me julgo, quanto mais eu me culpo, olha o que acontece comigo. A culpa, o que ela pede, Samira? A culpa pede punição. Se a gente for pensar, se eu me sinto culpada por uma fase da minha vida, carrego, né? Eu falo que a culpa é um fardo muito pesado para a gente carregar. E é um fardo que me pede, de fato, um tipo de punição. Então, eu começo a não dar certo em algumas áreas da vida, porque no fundo eu entendo que eu não mereço. Certo? Porque eu fiz coisas que hoje eu olho e entendo que são inadequadas, que são erradas, que são vergonhosas, por exemplo. Então, a culpa me traz, assim, bloqueios muito importantes, inclusive bloqueios físicos e emocionais. Muitas doenças físicas, a Luíse, né, ela explora muito, ela foi uma das primeiras pessoas, inclusive, a trazer pra gente essa relação mente-corpo. O quanto que esses padrões internos impactam em doenças físicas. Então, muitas vezes, essa culpa da adolescência, dessa fase da adolescência, eu carrego desse jeito, como um fardo. Sabe aquele fardo que tá pesado, que eu não tô aguentando, que tá doendo? E aí você vai explorar isso, você percebe que vem lá da adolescência. Até a feminilidade ou a masculinidade também, talvez, pela mudança do corpo, pela menstruação. Também. E outros fatores. Sim, tem muito adolescente que tem problema com o corpo, né? Isso é algo muito comum. Então, e leva isso adiante. Então, acho que a grande questão, eu acho que toda vez que a gente tem consciência de algo, eu falo que é um presente, né? Que a partir daquele momento, a gente pode mudar. E mudar é acolher a nossa história, acolher essa fase, que é uma fase linda, né? Recheada de sonhos, recheada de coisas maravilhosas. Ai, a adolescência, né? Não é? É uma coisa muito boa. E quais são as emoções que mais se destacam nessa fase? Que a gente teve lá atrás, são emoções que vêm muito facilmente e que impactam a gente de uma certa forma. Olha, a vergonha está entre, né, as principais lá da adolescência. E junto com a vergonha, o sentimento de inadequação, sabe? Sou inadequada. A gente nunca imagina que alguém vai falar vergonha. Bem. Vergonha, sentimento de inadequação, sentimento de fato não sou boa o suficiente, né? Não sou tão inteligente quanto, tem muita comparação na adolescência, né? Isso é muito natural entre os jovens, então traz esse sentimento, né? De ser inferior aos demais. O sentimento de rejeição é muito presente nesse momento, seja dentro do âmbito familiar ou seja no meio dos amigos e de namorado mesmo, sabe? O sentimento da rejeição a gente carrega também bastante. E fora os abusos, né? Tem muito abuso, abuso emocional, abuso sexual dentro dessa fase. A gravidez na adolescência, que é a gravidez precoce. Então, tudo isso, né, são fatos que a gente carrega com muitos sentimentos negativos, né? Imagina uma gravidez na adolescência.
quanto que a jovem naquele momento, o que ela carrega dali, né? Vem Um sentimento várias. de que, ó, tá errado. Olha só, você fez algo muito errado, você não deveria ter feito isso. Isso ela ouve das pessoas, ela se sente julgada e ela carrega isso. Então, são muitos casos que eu atendo individualmente, né? Onde a pessoa traz questões assim que vêm lá da adolescência e que estão impactando. A pessoa sabe? Não, não necessariamente. Ela não sabe que vem de lá, né? Ela chega para você com uma dor. Uma dor. É assim, né? A gente busca ajuda porque eu tô sentindo uma dor agora. Tem algo Sim. na minha vida que não tá funcionando e eu quero entender melhor. E aí a gente vai entendendo e chega lá no ponto. E se ela tem uma gravidez, teve um filho, às vezes ela até sabe que veio alguma informação dali, porém ela não tem total consciência. E muitas vezes não sabe como lidar também, né? E muitas vezes não sabe, tá, como é que eu faço com isso? Quem passou por um trauma muito grande, seja na infância ou seja na adolescência, tem um cheirinho, né? Sabe que tive uma infância conturbada, já sei que tem algo dali que eu preciso trabalhar. E na adolescência também. Tive uma pré-adolescência, nossa, que eu sei que foi um caos. Então, eu tenho um cheirinho que tem alguma coisa dali que está impactando a minha vida. E a polaridade também é um problema, né? Aqueles pais que sempre falam sim pro adolescente Muito e o outro que fala sempre não pro Sim, adolescente. sim. A falta do equilíbrio também Sim. deve causar marcas, né? Marcas Sim. assim lá na frente. Então eu tenho um não, então eu vou vencer na vida ali. Só que às vezes as coisas não andam. Sim, exatamente. Os conflitos familiares nesse período, assim, são bem importantes. É porque você depende da família. Claro, e tem uma coisa, né? Os pais, se você conversar com os pais, eu não tenho filha adolescente, né? Minha filha é pequenininha ainda. Mas se você conversa com pais que já passaram dessa fase ou que estão vivendo essa fase com os filhos, você ouve de todos. É uma fase muito desafiadora. Então, é igualmente desafiadora para os pais, né? Então, imagina os conflitos. Os pais estão lidando com uma situação diferente, desafiadora. Um adolescente que está se conhecendo, né? Que está aí nessa fase. E para o adolescente também. Então, daí, muitos conflitos familiares. Muitas vezes, os pais colocam expectativas e desejos ali em cima daquele adolescente. Seja de carreira, seja de relacionamento, né? Não quero que se relacione com essa pessoa. Não quero que tenha tal amizade. Não quero essa carreira para você, né? Aqui você não vai ter futuro. Então, é por isso que surgem tantos conflitos familiares nesse período. E eles querem mais liberdade nessa E o fase, adolescente né? ele quer só Ele liberdade. quer liberdade, É ele só quer passeio, liberdade. ele quer amigos, não é? Sim, porque ele está ocupando o espaço dele naquele momento. Tá né? se formando, então, né? Então quer ter liberdade para experimentar, né? Para tomar suas decisões. Exatamente. Então, é um período muito conturbado. Quando você montou esse workshop, né, o Acolhendo o seu adolescente o seu interior. adolescente interior, que etapas você pensou em trabalhar com as pessoas que não precisa ser adolescente não, tá, gente? Não. Você pode ter 70 É isso anos, tem mesmo. algo a ser curado aí dentro. É isso mesmo. Todo mundo tem um adolescente. Aqui Todo dentro. mundo tem. Eu tenho a criança, Todo tenho o mundo adolescente, tem. É tem isso aquela mesmo. menininha mimada, tem a menininha que foi à Isso. luta, tem tudo. É isso mesmo. Olha, dentro desse trabalho, a ideia primeiro, né, é conscientizar as pessoas da importância de acolher e de olhar para o adolescente. Então, essa é a primeira etapa onde a gente passa, né, a gente vai, claro, relembrar a infância. Eu não trabalho adolescente sem olhar para a criança, então a gente olha para a criança também. Ah. Esse trabalho é feito, né, Importante em conjunto, exatamente. Eu não vou direto para a adolescência. Então, Porque eu primeiro- tenho uma fase, né, de transição também. Isso, exatamente. O que eu vejo, Samira, até porque, né, que eu cheguei aqui nesse ponto do adolescente, porque eu vejo que muitas vezes a gente pula, fica uma lacuna. Tem muitas iniciativas de criança interior, né? Eu trabalho bastante, até antes de Luiz, eu já fazia em atendimento individual um olhar para a criança interior. Tem muitas linhas terapêuticas que fazem isso, é um trabalho maravilhoso, mas muitas vezes a gente pula. Então eu olho para a criança e depois eu já vou lá para a fase adulta, né? Então fica uma lacuna em muitos momentos. Então nesse trabalho a gente olha para a criança e, claro, foca na adolescência, mas a gente olha e acolhe essa criança também, porque muitas pessoas nunca fizeram um trabalho de criança interior. Não. É. E tem o pré-adolescente também. tem o pré-adolescente. Que tá naquela fase. Eu não sei se eu sou criança, eu não sei se eu sou adolescente. Ora é cobrado para ser, né, um adolescente, ora tá ali ainda brincando como Exatamente. criança. No dia das crianças eu quero ser Quer criança. presente. Aí não é assim. É isso mesmo. Aí mesmo. você trabalha fatores importantes na vida da gente, Sim, né? então a gente faz um resgate Amor dessa próprio, por história, né, exemplo. do que aconteceu, de como é que foi tua infância, como é que foi tua adolescência. Então a gente faz uma reflexão bem importante desse período.
período. E aí, claro, aí eu trabalho. A questão do perdão, assim, é essencial, né? Do perdão e do auto-perdão. Então, eu trabalho o perdão com as pessoas que participaram dessa fase, mas eu trabalho muito fortemente o perdão, que é essa liberação, que é o meu olhar diferente também para a minha história. Tá. Enquanto eu não perdoo, eu também estou presa lá no passado, né? A Luísa nos fala muito. Se você não sabe se você tem que perdoar alguma coisa, dá uma olhadinha na tua vida. Tem alguma área da tua vida que não funciona muito bem? Então tem perdão aí que você ainda precisa dar. Porque o perdão é isso, né? A gente se abre para o perdão e vai trabalhando ele em camadas. Nada é botãozinho mágico, né? Que a gente aperta e pronto, perdoei todo mundo, me perdoei. Não, é sempre um processo. Então, trabalhar o perdão é fundamental. E, claro, e depois o auto-perdão, que é liberar essa culpa, que é entender que sim, eu estava fazendo o meu melhor, que sim, a minha adolescente deu tudo que ela tinha, né? Por isso que ela fez essas escolhas, assim, foi da melhor forma. E as pessoas também à nossa volta. Sim. Todo mundo está dando o seu melhor, né? A sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, todo mundo que convive com você dando o seu melhor ali. Então, esse entendimento e as pessoas não são como a gente gostaria que elas fossem, né? Esse é o grande ponto do perdão. Então, quando eu olho assim, bom, eu vou liberar a Samira por ela não ser a pessoa que eu gostaria que ela fosse, né? Porque a expectativa tá aqui, ó. Mas libera. E aí eu libero, e isso me solta do passado. Eu falo que assim, a gente quer receber coisas boas, né? Eu quero progredir, eu quero realizar meus sonhos, mas eu fico com as mãozinhas assim, ó, ocupadas, presas, segurando lá o passado e não quero soltar. Ai, porque doeu muito. E claro, quando você tem, né, abuso, você tem violência dentro de casa, né? São marcas muito profundas. Então eu seguro e não vou perdoar, né? Isso é imperdoável. Só que olha o que acontece. Como que eu vou receber, né, coisas boas? Eu tô presa lá. Né? O perdão, tudo isso que aconteceu tá lá atrás, não tá aqui no presente. Por isso que impacta tanto. E a gente olha muito pro passado, né? Muito. E fica muito preso ao que você tá falando. Exatamente. E não tá só preso na adolescência, tá preso em vários fatores do passado. Em várias fases da vida, né? E o perdão é se libertar, é de fato escolher e falar, não, eu vou soltar o passado. E é um processo, né? Mas é uma escolha. Porque a gente confunde muito o perdão, né? A gente entende que o perdão é falar, então tá tudo certo. Essa pessoa, o que ela fez, tá tudo certo. Não é, não tô consentindo com essa pessoa, eu tô liberando, eu tô me liberando. Né? Tô limpando de mim algo nocivo que eu carrego aqui dentro. E é o perdão de verdade, né? É um perdão verdade. que você sente que houve o perdão. Não só um perdão, vou fazer uma oração do perdão e vou sentir que eu perdoei. Fazer oração incessantemente. Façamos, né? Mas sentir aqui dentro que houve o perdão, que você realmente deu essa libertação para os dois lados. Você também se libertou. Claro. E você sente isso. Como que você sabe se você perdoou? Você olha para aquilo e é isso, tá leve. Você não precisa nem se relacionar com a pessoa. Às vezes a gente acha isso também, né? Que eu tenho que perdoar, então eu tenho que ir lá. Não, não é isso. Mas é aqui dentro, tá leve. Eu posso nunca mais falar com essa pessoa, mas aqui dentro, aquele tema tá leve para mim. Não incomoda mais. Não incomoda. Muitas vezes a gente fala assim, não, eu não quero nem pensar nisso, esqueci, né? Quero passar a borracha, mas não trabalhei o perdão. Aí eu vou colocando lá, embaixo do tapete. Tô anestesiando só. Não é verdade? Exatamente. Aí quando que eu vou olhar para isso? Quando eu tenho dores físicas, emocionais, aí eu começo a ter sofrimentos que me fazem parar. Não, peraí, alguma coisa tá errada na minha vida. Por que isso tá acontecendo de novo? Por que tal situação chega de novo? Por que sempre esse tipo de relacionamento? Por que tal coisa nunca dá certo? Não, tem alguma coisa aqui. Tem algo aí a ser curado. A gente vai olhar que tem essas coisas do passado, né? E tem exercícios simples que a gente pode começar a fazer para dar essa acolhida nesse adolescente? Sim. A primeira coisa é se permitir entrar em contato com ele, né? E entrar em contato, a gente pode, por exemplo, uma música da tua adolescência que você adore. Você pode ouvir, colocar para você dançar. Olha só. Trazendo essa fase para você, sabe, de coração aberto. Isso ajuda demais, né? Para você abrir essa portinha e falar, oi, vem aqui falar com você, E né? todo adolescente adora música. Então, colocar uma música que te marcou muito e se permitir dançar, pode fazer isso sozinha, com fone de ouvido, sabe? Num lugar ali só seu. Já abre uma porta. Que mais? Você pode escrever uma carta para tua adolescente. Uma carta agradecendo por tudo que ela fez. Pela coragem, né? Eu falo que assim, eu adulta, eu tenho muita autoridade para falar com o meu adolescente. Porque olha só, eu tô aqui. O que significa? Deu tudo certo. Né? Você tá se culpando tanto, mas olha, tá tudo bem.
né? Eu sou teu futuro e eu tô aqui. É isso aí. Então, a gente tem muita autoridade para fazer isso. Então, escrever uma cartinha agradecendo por tudo, né? Todas as fases difíceis que aquele adolescente superou, que ele passou, isso é muito legal. Se olhar no espelho é maravilhoso. Os nossos olhos, o nosso olhar é o olhar da nossa alma, né? Então, quando eu olho no espelho e aí eu falo para a mulherada, né? Não é olhar no espelho para se arrumar, né? Ou para se criticar, é olhar nos olhos da nossa alma. Essa conexão, com esse olhar, eu consigo entrar em contato com o meu adolescente, com a minha criança também, né? Sim. Uma fotinho da adolescência, tudo isso nos ajuda a entrar em contato. E claro, aí eu trago frases, né? Eu posso usar frases ali de acordo com o que eu senti. Se eu fui uma adolescente, né? Se eu tive muito medo, se esse foi um ponto muito importante para mim, e como é que eu sei isso? Na fase adulta eu também tenho muito medo, né? Eu posso trazer frases de segurança. Olha, está tudo bem, você está em segurança. Que legal. Posso trazer o amor, então eu te amo e te aceito do jeito que você é. Você não precisa ser perfeita para ser amada. Então, nessa conversa com o espelho, eu posso trazer frases, afirmações que são muito poderosas para ir nutrindo. E é um trabalho, claro, né? Eu falo sempre, a história que não é fórmula mágica é essa, eu preciso fazer isso sempre. Né? Então, eu começo um trabalho, começo a acolher e vou me aproximando dela. Que delícia, já vou começar a bater um papo com a minha adolescente hoje. É interessante a gente olhar para isso, né? E o workshop vai acontecer quando? Olha, agora é dia 26 de abril. Online. Tá. Online. A Joyce estava falando que ela vai dar de presente para você, ouvinte. Ela vai dar uma participação no Acolhendo o Adolescente Interior. E ela vai dar também um outro presente, que é o curso de 21 dias de Luz e Rei. Exatamente. Tudo online, né? Tudo online, que são 21 dias também para trabalhar um pouquinho de tudo isso que a gente falou aqui. Então tá bom. Vocês vão ficar atentos no nosso Instagram. Amanhã eu devo publicar lá. A gente faz uma promoção de alguns dias lá e a gente chama pro Mundial e você. Tá bom? E você vai poder concorrer a um workshop de adolescente interior e a um curso de 21 dias. Serão 2 sorteados. Certo? 2 sortudos. Obrigada, Joyce. Ai, sucesso para você, obrigada. Viu? Rede social? @Instituto Flow, www.institutoflow.com. Super fácil de encontrar. E o WhatsApp, eu tenho marcado aqui, é código 11 91290 6823. 91290 6823. 91290 6823. Tá na dúvida? Pega esse vídeo de novo. Vai lá no finalzinho e pega o telefone. Um grande beijo a todos. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, mais um Mundial e você. Um grande beijo e até lá. Obrigada, Joyce. Obrigada, Joyce Andrade, do meu amor. Instituto Flow. Gratidão. Foi um Eu prazer te estar aqui com agradeço, você. viu? Muito bom.